Olá! Hoje eu vou falar sobre o livro que li algumas semanas atrás, O Apanhador do Campo de Centeio, de J.D. Salinger. Essa história foi publicada em 1951. Conta a história de um adolescente de 16 anos. Na verdade, são 3 dias na vida dele, que ele conta, de sábado à noite até segunda ao meio-dia. Então, tudo o que ele fala aqui na verdade, são 2 dias inteiros. Ele conta que ele, logo no início, o texto é escrito para a mãe dele. Logo no início do texto, ele fala que foi novamente expulso de uma escola particular de ensino médio dos Estados Unidos. Já era a 3ª vez que ele era expulso das escolas. Não era um menino malvado, não era por ser algum problema dentro da escola, é porque ele realmente não fazia as atividades, não entregava as avaliações, ele não faltava aula, ele mesmo diz, mas ele tinha alguns problemas relacionados à vida dele que o impediam de estar na escola. Ele usa muito a gíria da época, ele usa gírias de adolescente. E ele, na verdade, quando eu comecei a ler o livro, eu digo assim, meu Deus, o livro é muito repetitivo, tem muitas palavras que se repetem, e é uma fala muito simples de um adolescente de 16 anos. Ele usa palavrões, repete muito, naquela época eles usavam assim, diabos, aconteceu isso, diabos, aquilo. Ele usa muito essa palavra. Ele diz que as pessoas são fajutas, quer dizer, as pessoas são hipócritas. Ele fala da sociedade como um todo, é uma crítica também da sociedade. Ele não consegue se adaptar à escola porque ele não acredita nos valores que são passados na escola. Mas ele tem um problema bem sério, assim. Ele perdeu um irmão que ele era muito amigo, assim, do irmão mais novo. Então ele sente muita falta, que ele diz que um dos melhores amigos dele era aquele irmão. Então ele, ao longo da história, ele fala desse irmão, que é o Wiley, que era um irmão muito inteligente. Ele até dizia assim, meu irmão era muito inteligente, meu irmão tiraria de letra essa atividade, essa situação. Ele sempre comenta, ele diz que até conversa assim com esse irmão, quando ele sai assim, ele conversa com o irmão que já faleceu. Ele tem um outro irmão mais velho, que é o DB. O DB escreve muito bem, é um escritor, contos e crônicas, só que o DB começou a escrever para o cinema. Ele foi para Hollywood escrever para o cinema e fazer roteiro de filmes. E o Holden, que é o principal aqui que conta, que é a autobiografia dele, que pode ser também um pouco da vida de J.D. Salinger, né, que nós não sabemos, mas pode ser assim uma própria autobiografia do autor. Ele diz que, mas o meu irmão DB é um cara tão inteligente, agora foi para Hollywood, se comprou, foi vendido, né, foi comprado pelo cinema e vai escrever para o cinema. E no cinema tem toda aquela forma, uma estrutura, tem que seguir formas que ele não concorda. Ele diz que ele odeia cinema, não gosta de cinema. A história retrata que ele ele é expulso e ele começa a ter conflitos lá com os colegas. Ele sempre reclama dos colegas, mas depois ele sente saudade desses colegas de quarto dele da faculdade. Da faculdade não, do ensino médio. Ele sai, ele pega o trem e vai para Nova York. E é onde ele mora, a família dele mora. Mas ele não pode chegar em casa porque ele não quer que os pais dele saibam que ele foi expulso. Enquanto isso, o pai dele vai receber uma carta da escola avisando que ele foi expulso, né? Mas essa carta não chegou ainda. Então ele sai no sábado à noite e ele fica nos bares. Nessa época o cigarro era bem liberado, então ele é adolescente que bebe e quando ele pode, porque ele é muito alto, ele entra nos bares. Alguns bares não servem bebida alcoólica porque percebem que ele não tem ainda 18 anos, ele é menor de idade. Mas em alguns ele consegue beber e ele fuma muito, muito, muito. Ele é extremamente fumante, assim, ele conversa com as pessoas e toda hora com cigarro na boca. É
um adolescente problemático, por quê? Ele tem um coração puro, assim, ele diz que a pessoa que ele mais ama é a irmã mais nova, de 10 anos. E ele gosta muito da Phoebe, o nome dela. Ele gosta muito dessa menina e ele disse assim, eu vou pra casa pra falar com a minha irmã. Ele compra um disco, que naquela época o disco de vinil, né, pra ela, um disco de uma banda que ela gosta muito. Como ela esquiava no gelo, ele foi lá pra entregar, só que ela não estava naquela hora lá. E ele fica andando pela cidade porque ele tem que matar tempo até quarta-feira, que ele só pode voltar na quarta-feira para casa. Ele fica matando tempo nos bares, andando pelas ruas. E ele, numa dessa situação, ele quebra até o presente que ele comprou para ela. Quebra o CD, na verdade era um disco de vinil naquela época, né? Não existia CD. É 1951. Ele vai à noite para casa, ele pede para dormir na casa de para não passar a noite na rua, né? Dormir na casa de um ex-professor dele, que ele acha assim, ele gosta muito daquele professor, é um professor jovem, casado com uma senhora bem mais velha, e ele liga para esse professor e, na verdade, aquela época era de ficha na cabine telefônica, ele faz essa ligação e pede pro professor que ele precisa conversar com o professor e se ele podia dormir lá. Daí ele vai lá dormir na casa do professor. Ele deixa as malas dele num guarda-volumes da estação de trem, porque ele não pode voltar com a mochila para casa, né, por enquanto, não pode voltar para casa. E ele vai para lá e também, quando ele vai dormir no sofá, ele é um guri muito alto, ainda sobra pé assim, do sofá, o sofá era pequeno para ele. E ele vai deitar, assim, ele dá uma cochilada e percebe, assim, que quando ele acorda que o professor tá passando a mão na cabeça dele, ele leva um susto. Depois ele pensa, de repente o professor tava só assim, porque ele tava contando as histórias dele pro professor, o professor dele sabe que ele perdeu o irmão, que ele tem todo esse problema pessoal, assim, complicado da vida dele. Só que ele não tem certeza, ele tem medo. Daí ele diz, não, eu vou lá buscar minhas malas e eu já volto. Mas ele não volta para casa do professor, ele fica com um pouquinho de medo, que ele diz que estranho esse professor fazendo cafuné na minha cabeça, meio estranho, assim. Ele tem esse medo, assim, que ele diz que durante a vida dele ele se deparou muito com esses casos de homens adultos que querem abusar dos adolescentes. Então, nesse livro conta essa história. E, assim, um amor ilimitado que ele fala é, assim, um amor sem limites pela irmã, assim, ele é muito dedicado à irmã. Então, ele disse assim, eu poderia morrer, mas a minha mãe sofreria e a minha irmã mais nova sofreria muito se eu morresse, porque ele tá meio assim, ele não sabe que rumo tomar. O interessante desse livro é que quando a gente pega o livro na mão, a gente lê O Apanhador do Campo de Centeio. O que nos diz aqui parece que é um romance ou uma autobiografia rural, e não é. A história toda se passa em Nova York, e ele fala do apanhador do campo de centeio. Ao longo da história, a gente descobre por que o título é o apanhador do campo de centeio. Eu não vou contar, porque senão eu vou contar. A ideia não é resenhar o livro inteiro, é uma dica de leitura, eu quero que vocês leiam o livro, a minha ideia é que vocês tenham acesso a esse livro para ler e tirar as suas próprias conclusões. Eu tenho muita vontade de contar o final e explicar por que o apanhador do campo de centeio, mas quem quiser fazer comentários ou quem já leu, faça o seu comentário sobre a sua interpretação desse título nos comentários do vídeo. Fica a dica de hoje. Não deixe de compartilhar, se inscrever no canal se não for ainda inscrito. Obrigada a todos.